Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Pai do Senhor Jesus, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Eu estou muito feliz nessa tarde de estar aqui participando com vocês, entrando dentro dos seus lares. Quero já desde já agradecer ao Marcelo, agradecer ao Gilson por esse convite, qual nos foi feito. E Deus tem algo para os nossos corações nessa tarde. Vamos ouvir o que Deus ele tem. Gostaria que você pudesse abrir aí a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 6. Vamos ler aí o que Deus fala conosco nessa tarde. Capítulo 3, versículo 6, e disse assim: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés encobriu o rosto porque temeu olhar para Deus. E eu quero abrir com esse versículo onde Deus ele fala com Moisés através de uma sarça. E ele mostra Moisés dizendo para Moisés que ele é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaque, é o Deus de Jacó. E vemos dentro desse versículo 3 gerações onde Deus ele falou comigo. E tenho certeza que ele vai falar alguma coisa ao teu coração. São 3 gerações que viveram conflitos e o nosso tema está dentro disso, que diz conflito entre gerações e como viver em famílias. E Deus, ele lá no capítulo 12, ele chamou Abraão, ele fez promessa. E ele disse para Abraão: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, porque eu te farei uma grande nação. E serão benditas todas as famílias da terra. E Deus, ele abençoa, traz essa bênção sobre a vida de Abraão e manda Abraão sair do meio da terra dele, do meio da parentela dele. E nós vamos ver dentro dessa primeira geração que nós vamos falar sobre Abraão, nós vamos ver experiências que esse homem traz para nós, né? Ele traz em nossas vidas algumas experiências, alguns erros e alguns acertos. E é dessa forma que nós vamos crescendo com erros e acertos, né? Nós não somos perfeitos e nós erramos, nós falhamos, mas em tudo Deus ele tem um propósito. E eu tenho certeza que há um propósito de Deus por ele ter me dado essas passagens que ele colocou no meu coração. E nós vamos ver essa primeira, quando Deus ele chama Abraão e ele fala com ele. Deus ele fala com Abraão e ele diz para ele para que ele pudesse sair do meio da parentela. E a primeira coisa que a gente vê aqui é que ele leva o seu sobrinho Ló junto com ele, né? Nós vamos ver Abraão levando Ló, trazendo Ló junto com ele. E nós vamos ver assim, pela passagem, que lá na frente, mais um pouco à frente, já começa o conflito, onde houve um conflito entre Ló e Abraão. Os pastores dele, houve contenda e ele teve que se separar, né? Houve uma separação onde um teve que ir para um lado e o outro teve que ir para o outro, porque o que Deus tinha para Abraão era para Abraão e não era para Ló. E a primeira coisa que eu vejo dentro disso aqui é que o que Deus ele tem para você é para você. O que ele tem para a tua família é para a tua família, o que ele tem para você é para você. E nós não podemos misturar as coisas. Queremos, às vezes, da nossa bênção passar para dentro da nossa família, e às vezes Deus ele só tem conosco. Mas nós temos temos
esse mal dentro de nós, né? De querer abraçar tudo, levar tudo junto conosco, mas o que Deus tem ali, o que Deus tinha ali era para ele, não era para Ló. E tanto é que Ló divide. Dentro disso daí, indo para um lado e ele indo para o outro. O segundo ponto que eu vejo dentro de Abraão, trazendo para nós, é que Abraão, ele dá ouvido à voz de Sara. Deus, ele faz promessa a Abraão, promete a ele um filho, e Sara olha para a vida dela e ela se sente velha, sente incapaz. E a primeira coisa que Sara faz, ela toma a sua escrava e ela entrega na mão de Abraão para que ele possa gerar filhos, porque ela não acredita naquilo que Deus ele falou, né? E a gente vê aí já um outro conflito, uma coisa que Deus me chamou muito atenção dentro disso daí, que vocês homens, como sacerdote do lar, um ponto assim que Deus colocou comigo, né, no meu coração, vocês precisam de ter uma preocupação muito grande dentro disso aí. Uma preocupação muito grande de ter o discernimento de ouvir a voz de Deus e ouvir a voz da esposa. O homem, ele geralmente ele é levado por muita coisa que as esposas colocam, né? Eu tô aqui rindo porque a gente, como mulher, a gente tem esse mal sobre a nossa vida. A gente fala muito na cabeça do marido, e o marido, ele nem sempre, mas muitas das vezes ele vai por aquilo que a gente coloca, por aquilo que a gente acha que é certo, e é um ponto que nós erramos dentro disso daí, é um ponto que nós erramos, e vocês como sacerdotes, vocês precisam de ter essa preocupação de ouvir a voz de Deus, né? Em primeiro lugar, ouvir a voz de Deus. Eu sei que a mulher, ela vai falar, mas vocês precisam de ouvir a voz de Deus. Olha que complicação grande que Sara trouxe dentro desse quadro, né? Olha que complicação que ela trouxe dentro desse quadro, levando Abraão a tomar decisões, né? São duas coisas. A primeira foi ter o cuidado de ouvir a voz de Deus, e a segunda é de ter o cuidado de tomar decisões, porque ela colocou Abraão dentro de uma situação assim muito difícil, porque ele teve Ismael e ele teve Isaque, e ele teve que abrir mão de um filho por causa do outro. E a primeira coisa que Deus ele trouxe assim no meu coração, e eu comentava isso até com o Arthur, é que nós falamos muito sobre Isaque, trazemos tudo para o lado de Isaque, porque ele é o filho da promessa, mas nós esquecemos de Ismael, porque Ismael, ele simplesmente era um filho de uma escrava. E a gente olha ele, eu olho ele hoje assim, dentro desse quadro, o conflito que ele teve dentro dele, de saber que o pai escolheu um e não houve a escolha dele. E ele teve que lutar contra isso, né? Nós vamos ver assim algo que Deus chamou muito ao meu coração, que mesmo ele sendo rejeitado de dentro desse quadro, né? Ele cresceu, a Bíblia diz que ele cresceu no meio do deserto, louvado seja o nome do Senhor. Que ele não deixou com que aquilo ali viesse abater, viesse afligir a vida dele, ele tomou aquilo ali como um impulso para que ele pudesse crescer. Mas ele poderia também ter entrado dentro de um quadro onde poderíamos não ter ouvido falar mais nada a respeito de Ismael. Poderia
ter entrado, como hoje a gente vê, dentro de muitos lares, um quadro de depressão, de filhos entrando em depressão, por divisão de dentro de lares, né? Então nós vamos ver aí, um quadro assim muito difícil, onde Abraão ele teve que passar por isso, por essas situações, por de repente não ter ouvido a voz de Deus, né? E ouvido a voz de Sara. Você vê que Deus, ele mais à frente, ele vai no capítulo de número 17, nós vamos ver que Deus, ele chama Abraão, depois que Abraão, ele primeiro ele erra ali com Ló, depois ele erra ali com Sara. E aí Deus, ele vai falar o que com Abraão no capítulo 17? Ele diz assim, olha, sendo, pois, Abraão de idade de 99 anos, né? De 99 anos, apareceu o Senhor e lhe disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja perfeito. Por quê? Porque ainda não havia perfeição daquilo que Deus tinha para Abraão. Deus não falou com ele uma coisa, mas ele estava entrando por um caminho onde Deus ele chamou Abraão e ele disse para ele, olha Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Faça perfeito aquilo que eu tenho colocado diante de você, né? O que eu falei para você, o que eu coloquei para você, então anda comigo dentro dessa perfeição. E aí Deus vem provar Abraão, onde ele chama Abraão, ele pede Isaac, né? Pede Isaac, seu filho. Olha que situação. E dentro desse quadro, nós vamos ver que Abraão, ele já não abre mais a boca dele para comentar nada com Sara. Daquilo que Deus falou com ele, ele guardou para ele. E nós vamos ver mais à frente que ele cumpriu, né? Ele cumpriu o que Deus falou com ele. Ele foi direitinho. E quando ele chega a entregar o seu filho, Deus, ele provém o cordeiro. E ali Deus viu que Abraão, ele estava pronto para aquilo que ele tinha colocado a Abraão. E nós vamos ver a geração agora de Isaac. Uma segunda geração. Nós vamos ver a geração. E quando nós vamos ver a geração de Isaac, nós vamos ver que tinha tudo para dar certo. Abraão manda buscar uma esposa no meio da sua família, né? E a Bíblia fala que veio da linhagem de Abraão, porque veio da sua parentela, veio de Naor, seu irmão de Abraão, onde Rebeca, ela era filha de Milca, e traz para dentro da família dele, traz para dentro da linhagem dele. A Bíblia diz que Rebeca, ela vem, né, para dentro da família, e a Bíblia diz que Isaac agora ele começa muito bem, ele começa orando por Rebeca, porque havia uma ela era estéril, né? Rebeca, ela era estéril, e Isaac, ele ora por ela. E a Bíblia diz que através de ele orar, o Senhor, ele abre a madre, e ela vem agora gerar filhos no seu ventre. E a Bíblia fala que dentro do ventre já houve conflito entre os filhos que ela gerava. Veio 2 crianças dentro do ventre dela. E lá no capítulo 25 diz que essas crianças lutavam dentro dela. E essa luta, ela não permaneceu só dentro do ventre, mas ela veio gerar dentro da casa de Isaac, né? E um ponto que eu coloco dentro disso daí é como conviver dentro de uma casa dividida, onde uma mãe vai puxar para um lado e o pai vai puxar para o outro. Foi algo que Deus, ele também colocou no meu coração sobre essa geração. Geração
onde Isaac ele tem 2 filhos, Esaú e Jacó, e já houve contenda entre deles dentro do ventre, aquela guerra de um, né, para sair na frente do outro. E quando a gente olha para dentro da família de Isaac, nós vamos ver também uma confusão muito grande, onde a mãe puxa para um lado e, né, protege um filho e o pai protege o outro. Isso aí, como Deus falou comigo dentro disso, sobre uma mãe protegendo o filho, né, e o pai protegendo o outro. Foi outro conflito que gerou e que causou dentro dessa segunda geração. Aí nós vamos olhar para a geração de Abraão e nós vamos ver que o conflito ele veio no meio dos filhos. Nós vamos olhar para essa geração de Isaac, nós também vamos ver que também foi gerada também com os filhos, né? Foi gerada ali com o filho, onde nós vamos ver filho enganando pai, nós vamos ver mãe, né? A mãe enganando o esposo, né? Mulher com marido, e nós vamos ver pai, irmão com irmão. Olha que conflito que houve aí dentro dessa família, para que eles pudessem conviver. Como você pode conviver dentro disso daí? De escolhas que um coloca de um lado e escolha do outro, né? Como conviver dentro disso daí? E eu vi isso dentro da minha família. Eu gosto muito de falar assim o que eu vivo. Eu gosto muito de contar assim as experiências que a gente tem. E quando eu olho para dentro desse texto, eu me lembrei da casa da minha mãe, onde muitos filhos, mas sempre tem aquele protegido, né? Aquele que é colocado de lado, né? Sempre tem. E você imagina assim, uma mãe com muitos filhos, e como é essa convivência assim dentro da casa. Eu sei que alguns aí têm família grande, outros eu não sei, eu não conheço todos, mas assim, a nossa família era bem grande. E na minha casa, na casa da minha mãe, ela protegia dois filhos. Eram 2 filhos protegidos. E a gente via isso assim nitidamente. Eu não sei se o Antônio está aí, mas um dos filhos era o Antônio, porque ele era o mais novo, caçula, então minha mãe tinha que proteger ele mesmo, porque ele era o menor da casa, né? Era o último filho. Minha mãe veio ter o Antônio depois de 50 anos e o Antônio era assim o xodó da minha mãe. E tinha uma que era a Vina, que a Vina, assim, era aquela que nunca dava nada certo para ela. Então a Vina era também protegida da minha mãe, não podia fazer nada com a Vina, porque ela tinha assim aquela preocupação com eles ali. E eu via isso lá. E quando eu tive a minha família, eu tive Dani, tive Léo, então assim, eu tinha assim, uma preocupação dentro disso de não ter aquela mesma situação que houve dentro da minha casa. Mas nós como mãe e pais, nós trazemos para dentro da nossa casa, né? Coisas que vêm lá da nossa família, lá atrás, a gente querendo ou não, você acaba trazendo para dentro da sua casa e você se apega mais a um do que a outro, né? E a Daniele, ela veio primeiro e ela nasceu no meio das minhas irmãs, onde ninguém tinha filha mulher. Vanilde não tinha filha mulher, só quem tinha era a Valdete, mas a Valdete era assim, mais distante, né? E Vanilde não tinha, a Vina não tinha, Vera não tinha, a Valéria não tinha, assim, da parte das minhas irmãs. E quando eu fiquei grávida, que eu tive uma menina, elas se apegaram a Daniele,
E elas tinham assim, um carinho muito grande pela Daniele com tudo que elas podiam comprar, tudo que elas podiam fazer, elas faziam ali pela Daniele. E a Daniele nasceu dentro de um mês, que esse mês era um mês de setembro, era sempre um mês bom, onde todo mundo estava assim com dinheiro. E quando o Léo veio, né? O Léo menino, como tinha muito menino na família, né? E a minha irmã Vera tinha acabado de ter também filho menino, então ficou aquela coisa ali entre o Léo, não teve a mesma colocação que a Daniele teve, né? E algo interessante que eu quero assim passar para vocês, que Deus falou muito comigo, é que nós não nos preocupamos com isso dentro de casa, nem eu me preocupei, nem o Ney se preocupou dentro disso, é que nós criamos nossos filhos, como a Daniela ela foi mimada assim dentro daquilo dali, quando a gente ia comprar alguma coisa para ela, a gente sempre perguntava, o que você quer? E ela, eu quero isso aqui. E ela colocava ali o que ela queria. E quando a gente perguntava ao Léo, o Léo dizia que, mãe, o que a senhora comprar tá bom. Léo, não, vamos lá escolher. Não, mãe, o que a senhora escolher tá bom. O que vocês escolherem aí para mim tá bom. E eu nunca me preocupei com isso. E eu sempre, então, já que o Léo, para ele tá tudo bem, então eu vou levar isso aqui, eu vou comprar isso aqui para ele. Mas eu precisava de levar o Léo a ter as escolhas dele. E ele dizer aquilo que ele queria. Mas eu nunca me preocupei com isso. E ele cresceu dentro daquilo ali. Então a Daniela, ela sabia o que ela queria, mas o Léo não. O Léo, ele sempre deixou a gente escolher. Ele nunca colocou assim certo o que ele queria. E isso daí trouxe uma dificuldade muito grande dentro da nossa casa. Porque depois que ele veio crescer, ele veio colocar isso aí. E a Daniela, a senhora sempre dava a ela o de melhor. A senhora sempre comprava as coisas de melhor. Mas para mim, a senhora sempre comprou as coisas mais baratas. Era o que a senhora queria, a senhora comprava ali para mim. E houve assim uma preocupação assim, depois já deu, hoje, né, hoje eu estou dentro da presença do Senhor, eu criei eles, eu não estava dentro da presença do Senhor, então assim, são erros que nós temos na nossa vida, dentro da nossa casa, que não, às vezes não porque a gente quer, mas a gente dá às vezes preferência a um e a outro, e isso vai trazer assim um transtorno muito grande dentro da nossa geração. Vai trazer um transtorno muito grande dentro da nossa casa. E isso houve, esse problema dentro da minha casa. Aí você viu, eu vi essa divisão lá dentro da casa da minha mãe, mas eu também vi essa divisão dentro da minha casa. São coisas que vai passando de geração em geração, e nós precisamos de ter essa preocupação. Precisamos de ter essa preocupação. E a terceira geração para que a gente não venha assim ficar assim por muito tempo, né? Foi essa geração de Jacó. É a terceira geração que eu venho colocar, onde Deus assim também falou muito ao meu coração, que entre Jacó e seus filhos, né? Eu, em meio a a tudo isso aqui que Deus me deu, Deus me fez eu parar aqui no livro de Jacó, sobre Jacó, sobre a geração de Jacó. E no meio desse conflito todo que ele passou, com erros dentro da casa dele, e nós vamos ver que Deus, ele, pela palavra dele, o conflito foi tão grande que Isaac ele teve que dividir, mandar Jacó para um lado, né, para que Esaú não viesse matar Jacó.
E uma coisa assim muito interessante que Deus ele falou comigo que quando Isaac ele despede Jacó, quando Isaac despede Jacó, Isaac abençoa Jacó. Ele abençoa. Isso falou muito, olha, muito ao meu coração. Que Isaac ele abençoa. Antes dele despedir Jacó, ele abençoa Jacó. E a primeira coisa que Deus falou comigo dentro disso daqui foi: nós como pais, de nós abençoarmos os nossos filhos, independente da forma que eles estejam. A nossa bênção, ela é muito importante para os nossos filhos, né? Nós vamos ver que antes dele mandar, aqui diz no capítulo 28, diz assim, no versículo 2 diz assim: levanta-te e vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma das mulheres das filhas de Labão, irmã da tua mãe, e o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, e a ti e a tua semente, para que em herança possuais a terra e a tua peregrinação, que Deus deu a Abraão. E assim enviou Isaac, Jacó, ao qual foi a Padã Arã, a Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, a mãe de Jacó e de Esaú. Então, quando Deus levanta a ele manda ele abençoar. E ele abençoa, né? E uma importância muito grande de nós abençoarmos os nossos filhos. Nós abençoarmos os nossos filhos. A importância de nós abençoarmos os nossos filhos. Nunca deixe de abençoá-los. E o quadro da nossa vida, ela vai mudar quando nós abençoamos, né? Dos nossos filhos vai ser mudado quando nós passamos a abençoar eles, né? Há uma importância da gente abençoar os nossos filhos. E eu vi o quadro assim da Daniele mudar quando eu chamei a Daniele e abençoei a Daniele. Enquanto eu não abençoei a Daniele, ela ficou presa. E há uma necessidade da gente abençoar. E eu lembro também que o Senhor me fez eu abençoar meu filho, Léo. E quando eu chamei o meu filho e abençoei o meu filho, eu vi a vida do meu filho mudar. Né? Eu precisei de trazer isso para dentro deles. E a Bíblia fala que eles caminharam, que Jacó caminhou. E ele caminhou por um tempo e a Bíblia diz que ele se cansa e ele puxa agora uma pedra, faz ela de travesseiro, deita. E ao deitar, ele sonha. E havia uma escada que o topo da escada batia no céu. E a Bíblia fala que ele via anjos descendo e subindo e ele via na ponta daquela escada o Senhor. E Deus agora, Ele abençoa. Quando nós abençoamos os nossos filhos, automaticamente Deus, Ele abençoa os nossos filhos. E uma coisa que eu parei assim para pensar, eu até comentei com meu esposo, com o Ney, falando com o Ney, e eu falei assim, Ney, interessante, né? Independente de tudo aquilo que Deus, independente de tudo que aconteceu com Jacó, né? Independente de tudo aquilo, Deus, ele não deixou de abençoar Jacó. Todos os erros de tudo aquilo que ele tinha cometido, Deus não deixou de abençoar Jacó. Deus, ele abençoou Jacó.
que pode a gente estar dentro de um erro, fazer as coisas erradas e Deus ainda nos abençoa. E até o Ney falou assim, Glória, você não fala isso com todo mundo não, porque senão as pessoas vão, eu posso errar porque Deus ele vai me abençoar mesmo. Com certeza, Deus ele vai abençoar. Porque o que Deus ele tem para nós, ele não vai deixar de fazer. A bênção que Deus ele tem para trazer para a nossa vida, Deus ele não vai deixar de fazer. Independente dos nossos erros, das nossas falhas, ele não vai deixar de fazer. Mas tem uma coisa, ele não vai tirar nada daquilo que nós temos que passar. Tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos ter que colher. Nós não vamos ficar sem colher. O que ele tem a fazer, com certeza, vai ser feito. Mas o que nós temos a passar, nós vamos ter que passar. Nós vamos ver que Jacó passou por poucas e boas. Ele teve que passar por tudo, né? Por engano, por tudo aquilo que ele tinha colocado, tudo. Jacó passou por aquilo tudo. Jacó passou por aquilo tudo. E ele passou por tudo aquilo ali, porque Deus não deixou de abençoá-lo, mas tudo aquilo que ele teve que passar, ele passou. Tudo aquilo que ele teve que passar, ele passou. E Jacó, ele só trouxe para a vida dele a bênção completa, só foi completa sobre a vida dele quando Jacó enfrentou o maior conflito que ele tinha que passar. E é sobre isso, eu sei que eu contei tanta coisa, falei tanta coisa aqui, mas o que o Espírito Santo de Deus, ele falou comigo, que independente desses conflitos que a gente passa, sobre família, né, sobre perda, sobre tudo, independente disso daí, o maior conflito é aquele conflito conosco mesmo, é o nosso conflito interior, né? É um conflito que nós vamos ter que enfrentar, é algo que nós vamos ter que confrontar com nós mesmos. É como o Arthur ele falou dentro da fala dele da semana passada, que eu tive a oportunidade de ver. E ele falou ali sobre que o conflito, ele gera um confronto. E é esse confronto que vai mostrar o verdadeiro. E esse verdadeiro é o verdadeiro que está aqui dentro de nós. É o que a gente tem que mostrar. Não o exterior, mas o interior. E esse conflito só vai acontecer na nossa vida quando verdadeiramente nós passarmos pelo Val de Jaboque, como Jacó ele teve que passar. Jacó ele precisou de enfrentar esse conflito com ele mesmo, sabe por quê? Porque diante daquilo tudo que ele passou, chegou o tempo que ele teve que voltar. Chegou o tempo que ele teve que parar e ele teve que olhar para dentro dele e ele teve que dizer assim, não, eu preciso de voltar. Espera aí. Dentro disso tudo aí que eu passei, eu perdi. Eu deixei de estar do lado do meu pai. Eu deixei de estar do lado do meu irmão. Eu deixei de estar do lado da minha mãe. Por causa dos meus erros. Por causa de tudo aquilo que eu havia cometido. Mas espera aí, hoje eu tenho família, hoje eu tenho tudo. Mas ainda está faltando alguma coisa aqui dentro de mim. Foi quando o Senhor chamou ele e falou para ele para que ele pudesse voltar. E vai chegar um tempo na minha vida e um tempo na tua vida
que nós vamos ter que parar e vamos ter que voltar. Vai chegar esse tempo que o próprio Deus vai se revelar para nós. E Ele vai dizer para mim, Ele vai dizer para você, para aí agora e volta. Para aí e volta. Deus falou muito comigo. Volta, acerta tudo que você precisa de acertar. Faz isso. E a Bíblia diz que ele vai, e ele sai e ele volta. Ele volta, ele pega tudo que é dele e ele volta. E quando ele está dentro dessa volta dele, quando a gente resolve voltar, Deus ele se revela para nós. Quando a gente resolve, coloca dentro de nós, quando a gente já não quer mais a vida que a gente está vivendo. Jacó, ele parou um tempo na vida dele e ele falou assim, eu não quero mais isso aqui. Eu preciso de rever. Eu preciso de estar no meio da minha família. Eu preciso de consertar agora tudo que eu preciso de consertar. Preciso. E a Bíblia diz que ele volta. E eu chorava hoje, quando eu lia essa passagem. Deus manda Jacó retornar à terra. E ele disse, torna-te à terra dos teus pais, a tua parentela, e eu serei contigo. Louvado seja o nome do Senhor. E na volta dele, houve perseguição. Quando nós resolvemos a voltar, quando nós resolvemos a colocar a nossa casa em ordem, a nossa vida em ordem, vai ter perseguição, vai ter levante, vai ter tudo. Vai ter. Viu? Vai ter tudo isso aí. Vai ter. Mas lá no capítulo 32, que diz, lá no versículo 22, que diz que Jacó passa ao val de Jaboque, luta ele com o anjo. E ele diz, levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres e suas 2 servas e seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E Jacó, porém, ele teve que ficar só. Vai chegar o momento de nós termos que ficarmos só. Vai chegar o momento de a luta, ela ser você e Deus. É você e Deus. Vai ter um momento que você vai olhar, você tem tudo que você quer, mas você vai ter esse conflito dentro de você, você vai ter que olhar para dentro de você. E eu digo para vocês que hoje é dia de vocês olharem para dentro de vocês. Hoje é dia desse confronto ser dentro de vocês. É dentro de vocês. Viu? E Jacó, ele teve que lutar. Isso aí é uma luta que nós vamos ter que ter. A Bíblia diz que lá Jacó, ele lutou. Ele lutou. Dentro desse capítulo, diz que Jacó, ele lutou. Viu? E o mais interessante é que dentro dessa luta, Jacó, ele foi marcado. Essa luta que eu e você precisamos ter, precisa de trazer marcas dentro da nossa vida. Enquanto não houver marcas na nossa vida, nós não vamos conseguir chegar naquilo que Deus ele tem para nós. Nós não vamos conseguir chegar à promessa que Deus ele tem para nós. Teve que haver essa luta. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Teve que haver essa luta dentro dele. Viu? E é sobre isso que Deus ele falou comigo. Sobre essa luta que nós precisamos de ter conosco todos os dias. Viu? Eu sei que já passou várias pessoas falando, cada um Deus dá de uma forma. E a forma que Deus me deu foi essa.
esse conflito conosco mesmo, da mudança que nós precisamos de ter e das marcas que nós vamos ter que obter. A Bíblia diz que no meio dessa luta, Jacó, ele saiu aleijado. Ele saiu manco. Jacó, ele saiu manco dentro dessa luta. E dentro dessa luta aí, você vai precisar de não sair da mesma forma que você está, mas você vai precisar de sair diferente. E talvez essa diferença, você pode sair manco de dentro desse conflito que você vai estar enfrentando. Há vários tipos de conflito, o externo e o interno. E o que vai nos levar até diante de Deus é o interno. O conflito externo só vai nos levar ao braço de carne. Mas o conflito interno, ele vai nos levar diante de Deus. Não deixe que essas coisas venham passar diante da sua geração. Uma coisa que o Arthur também trouxe, que falou muito ao meu coração, sobre nós ensinarmos os nossos filhos, para que nossos filhos venham ensinar nossos netos. E para que na nossa geração